pessoal fica com as câmeras desligadas também, o Ligado. microfone, A depois gente fica participa. o público fica com as câmeras, microfone desligado. Quem ligar as câmeras eu acabo desligando aqui. Porque fica passando ao vivo, isso está gravando, e se você colocar, por exemplo, se alguém ligar, aí vai ficar aparecendo Pesa, você e esse alguém, né? pesa também, né, na Numa sala. transmissão, né? Depois que acabar a live, aí nós temos perguntas, né? Aí a pessoa, se quiser abrir sua câmera ou não, microfone, eu abro tudo por aqui, pela plataforma. E a pessoa levanta a mãozinha, pergunta, ou pelo chat também, ou também aqui pelo Facebook, também dá para fazer perguntas, tá Ah, bom? legal. Géia, mais uma vez, obrigado. Boa live para você e até daqui a pouco. Boa noite, Tácito. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer poder dividir esse espaço com o Tácito, querido amigo, um profissional que exerce a sua atividade com muito zelo, responsabilidade, acima de tudo com humanidade, né? Que é um diferencial importante hoje no mercado, e o Tácito tem esses privilégios e esses dons que eu gosto sempre de destacar. Também é um prazer, muito obrigado, Tácito, pelo convite, e estendo aí um abraço à sua família, né? Que também pessoas que moram aí no meu coração. Queria também agradecer, Tácito, a oportunidade que a Associação Médica Espírita tem dado aí a minha pessoa nessa noite, mas também a vários outros que estão passando aqui por esta plataforma, procurando, através dessas oportunidades de contato com pessoas, com amigos queridos, aqui alunos e ex-alunos que eu estou vendo aqui, minha sobrinha que está fazendo também medicina aí lá na Argentina, agora à distância, né? E é um prazer poder dividir com essas pessoas queridas esses momentos de reflexão, principalmente no momento que nós estamos vivendo no planeta, um momento um tanto quanto conturbado, mas necessário, né, para que o planeta Terra possa passar aí para uma nova fase de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E para que isso ocorra, né, essas transformações, elas ocorrem naturalmente dentro de uma ordem das leis naturais que nós abordaremos aqui nessa noite, e esse processo faz parte, né, de toda essa reestruturação que o planeta Terra está sofrendo e que também depende da nossa reestruturação pessoal e da nossa reestruturação íntima. Eu quero agradecer muito a oportunidade da Associação Médica Espírita aqui de Ribeirão Preto. Também falar em nome da Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, onde aqui em Ribeirão a gente coordena o núcleo da Associação Jurídica Espírita. Então também é um prazer essa parceria que a AGE São Paulo também mantém sempre aí com a Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto. Mais uma vez, Tácito, dividimos aí esse espaço importante de difusão da doutrina espírita e das ideias cristãs. Bom, nós vamos falar um pouquinho, queria agradecer a todos os presentes, Gustavo Marchiori, meus companheiros de loja aí, o Gustavo De Lázari, da loja maçônica aqui, Estrela do Oeste, né, e vários amigos que estão aqui conosco, que eu estou vendo aqui, né, nessa noite, para conversarmos um pouquinho sobre as leis naturais e um pouquinho sobre as leis humanas, tá? Eu vou abrir aqui um slide, eu preparei algumas lâminas rápidas para a gente conversar um pouquinho, até para fixar algumas ideias que a gente vê importantes, né, nessa noite. Falar de leis naturais e leis humanas. Eu destaquei aqui todos esses números que estão mencionados, são números das questões do Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da codificação espírita, tá? Então aqui são as questões do Livro dos Espíritos que abordam a temática aqui da noite. A gente tomou como base aí, toma como base nos nossos estudos e apresentações da doutrina, sempre as obras básicas da codificação. E o Livro dos Espíritos, que traz toda a base filosófica da doutrina, é um elemento, um arcabouço importante para que a gente possa ter aí uma noção da questão do tema da noite. A questão número 794 de O Livro dos Espíritos, ela coloca o seguinte:
poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais? Deixa eu só tirar aqui estava um pouquinho apertado, né? Aqui, pronto, ficou melhor. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Então, Kardec indaga o espírito da verdade, né? Se é possível que a sociedade não disponha de leis humanas. E os espíritos respondem: poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. É importante a gente observar que as leis humanas, elas se fazem necessárias enquanto estamos encarnados, e vamos tratar aqui do nosso planeta nesse primeiro momento, num planeta ainda de provas e expiações, onde a grande maioria de nós aqui reencarnados são espíritos imperfeitos, né? Que estão aí no início do seu caminhar rumo à nossa evolução espiritual até galgarmos a condição de espíritos puros. Então, nessa fase inicial da nossa escada evolutiva, né, se faz necessário ainda que leis humanas regulem as relações sociais. Mas, com certeza, elas se fazem necessárias, essas regras, exatamente pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos. As leis naturais seriam suficientes para atender às necessidades da convivência social? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas o momento evolutivo que nós nos encontramos, ainda como grande maioria dos espíritos aqui reencarnados no planeta Terra, né, espíritos imperfeitos, as leis humanas são necessárias para dar guarida a essas relações sociais, Na medida em que essas leis humanas vão entrando em consonância com as leis naturais, nós vamos percebendo a desnecessidade das leis humanas, né? Nos mundos mais evoluídos, nós percebemos que as leis humanas, vamos chamar assim, daqueles espíritos lá reencarnados, esse sistema legislativo, ele se apresenta de uma forma bem mais tênue. Nós temos hoje, na legislação humana, um corpo de normas que nem mesmo nós, operadores do direito, conseguimos entender a dimensão dos diversos ramos do direito, não é verdade? Agora, na medida em que essas leis humanas vão entrando em harmonia com as leis naturais, vai sendo menos necessário a codificação, né, no aspecto humano, na medida em que nós passamos a observar as leis naturais, né, ou as leis divinas. Então, o que se deve entender por lei natural ou lei divina? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, um ponto importante das leis naturais é exatamente essa imutabilidade. As leis humanas passam por modificações constantes, ora evoluindo, ora involuindo. Então, por exemplo, nos regimes ditatoriais, né, nós percebemos que a legislação ela passa por um endurecimento e um distanciamento das leis naturais. E nos momentos em que nós temos uma sociedade mais livre, uma sociedade mais justa, esses regramentos se tornam mais harmônicos com as leis naturais. Isso decorre exatamente do momento em que a sociedade está passando. Se nós pegarmos aí na história da humanidade, nós vamos perceber, né, que as diversas legislações que já vigoraram e que se encontram ainda em vigor passaram por inúmeras mutações. Nós já tivemos
aqui no próprio Brasil, nós vamos falar daqui um pouco, no ordenamento jurídico brasileiro, né, no período colonial e também no período do Império, a previsão do regime escravocrata, né, do escravismo. Né, isso previsto na lei humana, em confronto com as leis naturais. Então, qual é a causa dessa instabilidade das leis humanas, dessa necessidade de mutação constante das leis humanas? O Livro dos Espíritos nos traz aí essa questão, na questão número 795. E o Espírito da Verdade nos responde: nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e elas as fizeram para si. Aí reside uma grande questão das leis humanas, né? Nós observamos que o direito ele tem caminhado sempre ao lado daquele que detém o poder, ou dos mais fortes, não se observando as leis naturais ou as leis divinas. Exatamente diante dessa imposição por parte daqueles que detêm o poder, criando um direito para se consolidar e se manter nesse poder, decorre a instabilidade das leis humanas, né? A proporção em que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Na medida em que o senso de justiça passa a incorporar o ordenamento jurídico humano, as mutações ou as alterações dessa norma se tornam menores, porque elas passam a ter uma circunstância mais perene, pois passam a estar em consonância com as leis naturais ou as leis divinas. Quanto mais se aproximam vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificando com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se então que regular por meio das leis humanas os direitos e deveres dessas posições. Nós temos dentro da sociedade uma estrutura social que depende de leis humanas para que as instituições funcionem dentro do sistema criado pelo homem. Muitas vezes sistemas extremamente modernos e dinâmicos e muitas vezes, e na maioria das vezes, sistemas de opressão, né, e dominação, como nós temos aí na história da humanidade. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro ha criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável, é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pode consagrar o direito do mais forte, né? Então, a lei natural, ela é imutável, ela se aplica no planeta Terra e nas diversas moradas que existem na casa de nosso Pai, né? Independentemente do estágio evolutivo que o planeta se encontra, as leis naturais são as mesmas. No entanto, no nosso planeta, nos diversos países, nas diversas sociedades que nós temos aqui convivendo, nós percebemos que há ordenamentos jurídicos diferentes e de diferenças extremamente intensas. Regimes totalitaristas, né, ainda prevalecendo em alguns países, regimes mais democráticos em outros, né? Direitos reconhecidos em algumas localidades, outros ainda sendo conquistados em outras. As leis naturais, elas são as mesmas em qualquer momento da história
do planeta ou do próprio universo, porque elas regem todo o universo, foram criadas por Deus, o nosso Criador incriado. Então, desta forma, não importa o tempo, não importa o espaço, ela sempre mantém a sua estabilidade, na medida em que a sua origem decorre de Deus. Questão 796, ainda de O Livro dos Espíritos. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um dos ramos do direito, o direito penal, né? Quando reinava a barbárie ainda, lá nas sociedades na antiguidade, nós víamos leis extremamente severas, né? Olho por olho, dente por dente, né? Aquele que furta perde uma mão, enfim. Esta severidade das leis penais, ela decorre exatamente de uma sociedade depravada que precisa, no estágio em que ela se encontra, daquelas normas para que possa coibir ou pelo menos conter esses conflitos sociais. Como diz ainda em O Livro dos Espíritos, infelizmente essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que ali secar a fonte. Então, a maioria dessas normas tratam do resultado e não da causa, né? Quando que, na verdade, nós teríamos que atacar a causa, né? Atacar a causa do problema. Nós vemos isso ainda no ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, no sistema prisional, né? Nós não vemos aí uma política pública capaz de atuar na causa da criminalidade. Nós vemos juristas dos mais renomados discutindo pena de morte, discutindo redução da maioridade, discutindo um arrefecimento, né, da legislação penal, como se isso fosse resolver o problema da criminalidade. Estamos atacando a causa, estamos atacando a consequência, mas não estamos atacando a causa, que é exatamente o que o Livro dos Espíritos nos coloca, né? Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão de leis tão rigorosas e, dependendo do estágio em que estivermos evolutivo, nem mesmo precisaremos mais das leis humanas ou das leis humanas, na medida em que as leis naturais serão suficientes para regular as relações sociais. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou, muitas outras reformará. Se pegarmos aí na história da humanidade, nós vamos ver que vários institutos do direito foram aprimorados, evoluíram, né? Saíram dessa barbárie para mecanismos de solução de conflitos, como nós vemos hoje, alternativas de resolução de conflitos extrajudiciais, né? Hoje há uma preocupação não em se resolver o processo, há uma preocupação em se resolver o conflito existente entre as partes, né? E num processo judicial, nós que militamos nessa área, nós sabemos que às vezes uma sentença proferida num processo, ela às vezes não atende nem o interesse do autor nem do réu. Portanto, aquela solução formal encontrada, ela não foi capaz de resolver o conflito existente entre as partes. Porque esse mecanismo ainda, ele é um mecanismo não eficaz. Hoje já se encontra aí em discussão, em instalação, vários mecanismos de resolução de conflitos extrajudiciais, como ferramentas
que efetivamente permitem às partes litigantes encontrar uma solução àquele conflito e, mais do que isso, gerando uma pacificação social que muitas das vezes não decorre de uma decisão judicial. Às vezes a decisão judicial é imposta a uma das partes que cumpre a decisão judicial, mas não houve a efetiva pacificação das partes referentes àquele conflito que gerou a criação de um processo. Então, isso, na minha perspectiva, é um avançar nos instrumentos de solução de conflitos. Hoje, nós vemos, e eu percebo isso muito na faculdade, muitos alunos já saindo com essa perspectiva. Por isso que eu acredito que nós teremos aí, né, a mudança de muitos desses institutos e o amadurecimento de alguns que ainda são mais incipientes, né? Com certeza, nós caminhamos aí nessa linha da questão 797 de O Livro dos Espíritos. Quero falar aqui rapidamente de um aspecto histórico em relação às leis humanas. Na história da humanidade, eu teria posto até um modo de apresentação, mas vai assim mesmo. Na história da humanidade, nós podemos notar de forma flagrante que o direito sempre esteve ao lado de quem está no poder, servindo de instrumento de ascensão ou de manutenção do status quo. O Alisson Leandro Mascaro, um dos maiores filósofos do direito e espírita, né? Foi um dos que participou da abertura do nosso primeiro Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto, nós fizemos o primeiro Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, da AGE São Paulo, e o professor Alisson foi um dos que participou da abertura desse evento, junto com o companheiro Haroldo Dutra, hoje também aí um grande conferencista espírita. E o professor Alisson, jurista, é um grande crítico desse sistema econômico que nós vivemos, por meio do qual ele demonstra as desigualdades sociais e a intensificação dessas desigualdades sociais e como o direito foi usado, direito enquanto leis humanas, foi usado e ainda é usado para a manutenção daqueles que se encontram no poder. Poucas vezes o direito tem andado ao lado do descamisado. Não gosto muito desse termo para não dar conotação política, né? Mas do descamisado, do pobre, da prostituta, né? Do mendigo, do travesti e daquelas tantas pessoas que ficam marginalizadas, né? Ficam à margem do sistema jurídico. O direito ainda, infelizmente, as leis humanas ainda se preocupam mais em manter a estrutura social, econômica e política do que criar oportunidades de ampliação da ideia de justiça trazida pelas leis naturais. Por isso que ainda nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. E aqueles que não se amoldarem à nova perspectiva que o planeta Terra vai nos oferecer, com certeza seremos os próximos exilados de Capela aí, né? E iremos para um planeta apto a nos receber ante o padrão vibratório que ainda mantemos, né? De espíritos imperfeitos. Mesmo na Grécia, só para citar uma situação interessante, que é o berço da democracia, né? O coração do direito ocidental, nós observávamos lá na legislação, lá no direito na Grécia, né, onde se falava de democracia, ao lado do cidadão grego, nós tínhamos um regime de trabalho escravista. Percebam, então, que o direito ele não era para todos. Era um direito
para o cidadão grego, mas aquele que não se enquadrava dentro desse perfil ficava à margem do direito, submetendo-se ao regime de trabalho escravista, que o próprio direito legitimava. Em Roma, né, que basicamente o direito romano pegou aquilo de importante que ele entendeu do direito da Grécia e muito bem utilizou para impor e implantar um dos maiores impérios que passou pelo planeta Terra, né? Então, Roma muito bem utilizou de duas estruturas para manter como pilares de sustentação do seu império, que conquistou parte do Oriente e do Ocidente lá na Antiguidade. Uma estrutura bélica, um Estado eminentemente conquistador e dominador, que criou diversos institutos do direito para consolidar as suas conquistas. Não sei se vocês já ouviram o Instituto do Uso Capião, né, da figura do uso capião, que a gente ouve muito aí, né, falar na mídia, né, a questão do direito de propriedade, os institutos da propriedade, da posse, que ainda residem no direito civil atual, têm as suas bases lá no direito romano. Então, se criou um mecanismo onde o cidadão romano, em virtude da expansão territorial, ia tomando terras e permanecendo nessas terras por um determinado período de tempo, o Estado ia e lhe otorgava a propriedade da terra, como forma de ir consolidando o seu império ao longo dos territórios por ele conquistados, utilizando o direito como instrumento de poder e dominação. Utilizando o direito como instrumento de poder e dominação. Na Idade Média também, o sistema econômico baseado na servidão se sustentava à luz do direito, que praticamente não permitia a ascensão social. Aquele que nascesse servo morreria servo. Jamais chegaria, ou em poucas circunstâncias, chegaria a ser um senhor feudal. Nós tínhamos duas classes privilegiadas e um terceiro grupo marginalizado. Nós tínhamos o senhor feudal e o clero. O direito canônico serviu, por toda a Idade Média, né, a dar sustentação ao sistema econômico feudal que perdurou na história da humanidade por quase 10 séculos. Do século XV até século XIV, quando então aí nós vemos o desmonte desse sistema feudal, abrindo aí para um sistema mercantilista, sistema econômico mercantilista, né, com base no absolutismo implantado aí em virtude da criação dos estados nacionais. Trago aqui algumas citações do Alisson Leandro Mascaro, no artigo que ele publicou na revista da AGE, Direitos Constitucionais e Espiritismo, de 2012, na época o coordenador, o presidente da AGE, o nosso querido amigo Tiago Essado, né? Artigo esse intitulado de Justiça, Dignidade Humana e Religião. Nesse artigo, o professor Alisson desnuda a questão da religião e do direito como instrumentos de consolidação do poder. Diz o professor Alisson, aqui cito parte do livro, do artigo que eu mencionei, a cada tempo histórico e a cada modo específico de estruturação das relações sociais, as religiões se constituem e se enraizam como fontes de poder de modos particulares. Portanto, o direito e a religião servem de instrumento e serviram, ainda servem de instrumentos de dominação, não de instrumentos de distribuição de justiça em consonância com as leis naturais, mas sim de manutenção do status quo. Assim ocorreu na Antiguidade, assim ocorreu muito intensamente na Idade Média e assim ocorre ainda nos dias atuais. Nós vemos o direito à religião. Religião, quando o professor Alisson aborda, não é aquela religião
pregada pela doutrina, né? Que deve estar aliada à razão. É aquela fé não raciocinada, né? A doutrina espírita, dentro do seu tríplice aspecto, né, nos mostra, e Kardec, né, discípulo de Pestalozzi, que por sua vez também discípulo de Rousseau, demonstra exatamente a necessidade de se confrontar as questões à luz da razão. Esta é a base da filosofia espírita e deve ser a base que sustenta, né, as nossas convicções. Não acreditar por acreditar, não a fé irracional, mas a fé aliada à razão. Então, o professor Alisson discorre exatamente nessa perspectiva, demonstrando que o direito e a religião são instrumentos ainda utilizados pela manutenção do status quo. Ainda afirma o professor Alisson, o direito exerce um importante papel na consolidação do peso político das religiões na atualidade. O controle dos instrumentos jurídicos por meio dos legisladores crentes é uma das formas diretas de poder das religiões. E aí ele destaca o papel do jurista espírita. Ele diz: um jurista espírita é necessariamente aquele que se juntou aos grandes movimentos de luta pelas mais altas transformações sociais, em favor da plenitude da justiça social e da dignidade humana. Ao espírita não há meios racionais de legitimar a sociedade existente, baseada em grandes desigualdades de toda a natureza. Nós espíritas, a doutrina espírita, muito diferente do que se coloca, né? A doutrina espírita, ela não é uma doutrina de acomodação, uma doutrina de conformismo. E o jurista espírita tem que ser um sujeito de transformação, um sujeito inquieto, questionador das estruturas sociais que mantêm as desigualdades sociais intensas que notamos ainda no nosso planeta, em especial na nossa sociedade. Nós não podemos consolidar essa situação ou dar respaldo a ela, senão estamos fugindo do nosso papel. E aí, Tácito, que eu conclamo, né, o jurista espírita a ser aquele sujeito transformador, questionador da estrutura social, né? Não podemos aceitar essas desigualdades na medida em que muitas vezes estamos usufruindo e nos beneficiando da estrutura social existente. E fechando os olhos à realidade do mundo, que é diferente, na maioria das vezes, da realidade que vivemos dentro dos nossos condomínios ou dentro das nossas condições econômicas e sociais que desfrutamos. Esse é o papel do jurista espírita e é isso que eu vim procurar trazer aqui nessa noite, Tácito. Necessário se faz uma transformação do direito e das leis humanas de modo a se amoldarem às leis naturais e às leis divinas. Vemos constantemente defender-se a pena de morte, como se a pena de morte fosse uma solução para os problemas da violência, da criminalidade. Há estudos sérios demonstrando que em países que adotam a pena de morte, não há uma relação direta em adoção da pena de morte e a diminuição da criminalidade. Aliás, temos que pensar até e enxergar uma outra perspectiva. Na medida em que o delinquente, ou aquele espírito que ainda insiste no cometimento do erro, na prática, né, do mal, porque essa circunstância é momentânea, mas ele ainda insiste em praticar o mal, né? Quando o sujeito sabe que a pena que será aplicada a ele é a pena de morte, a pena capital,
a crueldade e a intensidade da prática do ato criminoso se torna maior. E, portanto, há um equívoco grande em admitir a pena de morte como meio de contenção ou de resolução da criminalidade ou da violência que assola ainda o nosso país ou mesmo até o nosso planeta. Nós temos que ver as coisas uma perspectiva, e principalmente nós espíritas, de que estamos passando nesse planeta uma experiência encarnada para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E quiçá matar aquele que cometeu o crime vai resolver o seu problema quando ele despertar e ver que não matamos nada porque o espírito é imortal. A questão do aborto, uma questão recorrente na sociedade brasileira, respeitadas as diversas posições em contrário. O aborto, assim como a pena de morte, são contrários às leis naturais, às leis divinas. E, portanto, insistir e persistir na adoção dessas regras das leis humanas é ainda manter um sistema legal em desacordo com as leis naturais ou as leis divinas. Outro aspecto importante, eu não quero me adentrar muito aí, nem passar muito do tempo que o Tácito me deixou aí para a gente conversar aqui, a função social da propriedade. Nós vemos juristas, civilistas se debruçando, né, no direito de propriedade, garantia do direito de propriedade, a propriedade é inviolável. A Constituição, a primeira Constituição brasileira de 1824, né, lá do Império, né, outorgada por Dom Pedro, que dissolveu a Assembleia Constituinte, né, que impôs a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, ela já previa o direito de propriedade. Olha que bonito, o texto constitucional já prevendo o direito de propriedade. Mas quem era proprietário naquele momento? Menos de 1% da população. Então a Constituição estava amparando o direito de quem? Consolidando o direito de quem? Daqueles grandes proprietários de terras, né? Que se justificam em decorrência do processo expropriatório que se iniciou lá com a invasão portuguesa aqui em 1500. A questão do regime escravista no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países da América, se não me falha a memória, se não o último, um dos últimos países da América a abolir o regime escravista em 1888, com a Lei Áurea, que em 2 artigos resolveu o problema da escravidão no Brasil. Fica abolida a escravidão no Brasil, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bonito texto legal. Onde foram colocados esses negros que viveram séculos marginalizados, que não tinham processo educacional, que não tinham preparo para o trabalho? Muitos continuaram vivendo nos quilombos, e vi agora recentemente uma reportagem, né, sobre os quilombolas e ainda a expropriação desse espaço dos quilombolas pelos grileiros, né, lá no interior do norte do país. A questão da propriedade é uma questão extremamente delicada, que o ordenamento jurídico ainda não vê dentro da perspectiva das leis naturais. É preciso pensar essas questões, é preciso ver com olhos de ver e ouvir com olhos de ouvir, e ouvir com ouvidos de ouvir. Falando isso para o otorrino ainda, hein, Tácito? Então, é importante, principalmente nós, operadores do direito, verificarmos como o direito ainda está sendo utilizado. Qual o papel do direito na pacificação social? Só para vocês terem ideia da questão da escravidão no Brasil, Antônio Volckmer, um jurista
sulista, ele tem um livro de história do direito, onde ele faz um compilamento de vários artigos, e um deles, ele trata da incoerência do sistema da escravidão no Brasil antes da abolição dos escravos. Olha que interessante, no direito civil, o escravo era tratado como res, como coisa, porque assim interessava ao direito ou àqueles que estavam no poder. Por outro lado, no âmbito do direito penal, o escravo não era tratado como coisa, ele era tratado como pessoa. Olha a inconsistência da norma e a falta de coerência na sustentação desses dois dispositivos legais. Enquanto me interessa, eu trato o escravo como coisa. Então, eu vendo a propriedade de porteira fechada, com 5 casas, 10 carroças, 50 cabeças de gado, 20 cabeças de porcos, 50 escravos. Porque ele é coisa comercializável. Agora, no âmbito do direito penal, se eu considerar o escravo como coisa, eu não posso puni-lo, porque o direito penal pune pessoas. Então, no âmbito do direito penal, quando o escravo praticava um crime, ele era tratado como pessoa. No âmbito do direito civil, quando me interessava, ele era... Então, essa inconsistência das leis humanas demonstra o seu distanciamento das leis naturais. Outro aspecto que eu quero falar um pouquinho aqui do direito formal e da efetivação dos direitos. Nós ainda estamos numa fase do direito formal, mas na efetivação desse direito, nós ainda estamos muito distantes. Nós vivemos num regime democrático de direito. Só que ao sairmos na periferia das cidades, da nossa cidade, Califórnia brasileira, segundo alguns, não estamos nem falando no interior do país, nesse mundão de ninguém, nós vamos perceber que o artigo 5º da Constituição, que trata lá, né, dos pilares, dos artigos que trata aí, né, dos direitos básicos do cidadão, ele não se aplica a boa parte da nossa população marginalizada. São as leis humanas, meus companheiros, que precisam urgentemente de socorro. Trouxe aqui a efetivação dos direitos, né? Repelindo as desigualdades sob qualquer perspectiva. Lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, nós temos na questão 806, tratando a desigualdade das condições sociais, não é lei natural, é obra do homem. Completando essa questão das discriminações decorrentes de quaisquer opções pessoais, lá na Lei de Igualdade, na questão 803, ele trata: todos os homens são iguais perante Deus. Todos os homens, aqui nós não estamos usando como gênero. Eu poderia ler essa questão: todas as pessoas são iguais perante Deus e tendem para o mesmo fim, a igualdade de oportunidades. É lógico que nós observamos que ao longo da escada evolutiva de cada um imprime um ritmo diferente. E essa desigualdade no grau de evolução espiritual de cada um depende do nosso livre-arbítrio e do grau de aproveitamento das experiências que experimentamos ao longo das diversas reencarnações que já passamos e daquelas que teremos ainda que passar. Mas as desigualdades sociais que nós observamos, ela é fruto do homem.
próprio Evangelho nos diz que o mais forte, né, deverá cuidar do mais fraco. E, no entanto, nós vemos que o mais forte utiliza da força para impor a sua vontade àqueles mais fracos. Aquele que tem mais condição tem que ajudar aquele que não se encontra em condição, às vezes, de subsistência, de autossubsistência. Mas não de explorar a sua condição para me aproveitar dela. Eu trouxe aqui, para a gente finalizando, destaquei do livro Céu e Inferno, vale a pena dar uma lida no Código Penal da Vida Futura, quem ainda não leu. Aqui nós temos algumas diretrizes importantes que deveria pautar as leis humanas, para que elas pudessem estar em consonância com as leis naturais. Vale a pena pegar o livro Céu e Inferno lá e ler o Código Penal da Vida Futura, principalmente quem é da área do direito. O bem e o mal, então destaquei algumas dessas diretrizes lá traçadas para trazer aqui nessa noite para a gente conversar e ilustrar, né? Que embora a gente faz a crítica, temos que mostrar também que há caminho. E que o caminho pode ser duro, mas ele tem que ser percorrido. E se nós não iniciarmos a marcha, nós nunca chegaremos no objetivo a ser alcançado. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que possui. Não fazer o bem, que se é capaz de fazer, é então o resultado de uma imperfeição. Não é só fazer o mal, deixar de fazer o bem também, quando temos a oportunidade, é um resultado da nossa imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Então, como que temos que pautar a nossa vida, o regramento da nossa vida, para que tenhamos a possibilidade de uma vida feliz ou de uma vida menos tormentosa? Outro item que eu destaquei de lá: sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tem as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é o começo de progresso. Isso, infelizmente, as leis humanas não conseguem contemplar, né? As leis humanas regulam algumas relações sociais que são mais conflituosas e que, naquele momento, entendeu o legislador dever regulá-las. Muitas outras questões sociais que afligem a humanidade, que aflige a sociedade em determinado momento, passam despercebidas ou não reguladas pelo direito. Em relação às leis naturais, não. Né? E ela vai mais além, o pensamento. O pensamento é força, negativa ou positiva, dependendo da intensidade, da forma que direcionamos esse pensamento. Por mais pequeno que seja o nosso erro, ou por menor que seja a nossa boa ação, não passará despercebida pelas leis naturais. E onde reside as leis naturais? No tribunal da nossa consciência. Não há um espaço céu e inferno. O céu e inferno está na nossa consciência, cravada por Deus. A duração isso aqui é importante também, principalmente em relação à legislação penal. A duração do castigo, da pena, está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o aperfeiçoamento sério, efetivo e o retorno sincero ao bem. Eu vou continuar aqui, depois a gente comenta. Uma condenação por tempo determinado, hoje há juristas refletindo o direito penal que estabelece penas determinadas.
Olha o que diz o Código Penal da Vida Futura em O Céu e o Inferno. Uma condenação por tempo determinado, qualquer, teria o duplo inconveniente: o de continuar a atingir o espírito que já tivesse melhorado, ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal. O sistema penal ele aplica penas determinadas. E nós percebemos que isso não é compatível com as leis naturais. Pois condenar o sujeito que praticou determinado crime a 1 ano ou 2 anos poderá não atender à necessidade individual daquele que cometeu o erro. De duas, uma, ou dentro de 2 anos, ele já se recuperou a ponto de ter reparado o erro cometido e, portanto, estará ele cumprindo uma pena da qual ele já se recuperou e não mais necessita passar por ela, ou continua insistindo na prática do mal, e isso é muito comum, e aquela pena aplicada é tênue para o grau de gravidade, ou para o grau, ou para a intensidade da gravidade da conduta praticada por aquele delinquente que ainda insiste na prática do mal. Né? Então, o Código Penal da Vida Futura demonstra, e é importante, um trabalho interessante do professor Eliseu da Mota Júnior, que foi promotor aqui em Franca. Ele tem algumas obras interessantes, e uma delas ele trata dessa questão do direito penal e das penas indeterminadas, né? Que ela deve observar a evolução do delinquente, do criminoso. Na medida em que se percebe que ele já está apto a ser ressocializado, essa pena cessaria. Estaria em consonância com o que diz aí, né, o Código Penal da Vida Futura. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda mais 2 passos: a expiação e a reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições para se apagar o quê? Os traços daquelas faltas que foram cometidas outrora. O arrependimento, ele suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça, não anulação. Então, no nosso processo de evolução, nós passamos por 3 momentos importantes quando cometemos erros, né? Cometemos aí equívocos. Passamos pela fase do arrependimento, depois a fase da expiação, e não podemos deixar de vista a fase da reparação. As leis naturais permitem esses 3 passos para que haja a recomposição total daquele erro que fora cometido, pelas diversas oportunidades e possibilidades que Deus nos oferece de passar por esses 3 estágios, ou por esses 3 instrumentos, né, de evolução. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, ou na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. E a reparação, que é a terceira fase, consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Quem não repara suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. E aí ainda nós vemos, né, as questões e os conflitos familiares que marcam boa parte das famílias e também dos relacionamentos e dos casamentos, né? Exatamente ali, nesse espaço familiar, é um espaço importante para que a gente possa arrepender-se, expiar e, principalmente, reparar os erros
praticados. Objetivo a ser atingido: as leis humanas em harmonia com as leis naturais. Possibilidade das leis humanas desaparecerem, uma vez que as leis naturais são suficientes para a subsistência do espírito, encarnado nos mundos mais evoluídos. Temos, sim, que ser pessoas inquietas, pessoas transformadoras, pessoas que não se conformam com a mesmice, não se conformam com as injustiças. Logicamente, temos armas para isso, que não são bélicas. E pelo processo da educação é que nós faremos a grande transformação da nossa sociedade, preparando o nosso planeta para em breve assumir o seu papel de planeta de regeneração. Queria agradecer a todos a oportunidade e abrir aqui espaço para a gente conversar um pouquinho. Tácito, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição de todos. Olá, Géia. Obrigado você aí. Parabéns pelas grandes reflexões. A gente vê que a nossa sociedade ela tende a caminhar para as leis naturais, mas você tem uma tendência de um caminho não quer dizer que nós estamos nela, né? Você vê que tudo que você colocou aí é um caminho muito grande ainda. O direito, como muitas outras áreas, ainda entra em contrassensos. A gente vê o que é legal e o que é imoral. Justo. Né? E o que é justo, legal e justo também, muito complicado as análises. A gente vê mesmo quando Sócrates foi o julgamento de Sócrates, se você for analisar no ponto jurídico, foi um julgamento perfeito, não é? Porém, né, não foi um julgamento